A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Este é o canal Adonai, que tem por objetivo levar as mensagens de Cristo, mensagens da verdade, a cada coração carente. Você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Divulgue sempre nas redes sociais as mensagens que você assiste, tá bom? Visite o canal, veja os outros vídeos que tem por lá e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero ler a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, falada nos seus sermões, para mim um dos maiores sermões de Jesus são das bem-aventuranças. Sempre Jesus falava nas montanhas, nos desertos, na beira de rios, nos vilarejos, nas cidades, no grande templo em Jerusalém, todos os lugares por onde ele andava, nos pertos e nos longínquos, levando a sua palavra, os sermões, multidões se aglomeravam para ouvir a sua palavra. E como eu disse, o sermão das bem-aventuranças é um dos maiores deles. E aqui vai dizer a primeira bem-aventurança: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há quem diga que este pobre, porque Lucas só fala assim, bem-aventurados pobres, não fala de espírito, pobre de espírito, bem-aventurados pobres. E há quem diga que esses pobres que Jesus está falando são literalmente as pessoas que não têm condição financeira, os pobres, né? Porque eles buscam a Deus. Os ricos não buscam a Deus, do modo geral, né? Falando de modo geral. Certa vez, Jesus falando sobre o jovem rico que rejeitou os ensinamentos de Cristo para como herdar a vida eterna, Jesus disse: quão dificilmente se salvarão os ricos. É mais fácil passar pelo fundo de uma agulha, um camelo, do que um rico se salvar. Só que ele disse depois que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Até porque o rico, sempre, na maioria deles, eles não buscam a Deus. Eles só recorrem a Deus no último caso, já no seu último estágio de doença, que ainda busca. Assim mesmo, nem todos, por muito poucos. A maioria confia no seu dinheiro, né? Na sua posição, no seu médico, no seu recurso próprio, recurso financeiro, claro, assim, mas nem por isso, porque há ricos também que temem a Deus. Há pessoas ricas que eles ajudam o necessitado, claro que num número bem pequeno. O salmista Asaf, ele fala sobre o rico, né, que ele é opressor, que ele não tem aperto, até na sua morte, né, não tem aperto. Então o rico, ele realmente não busca Deus. E muitos falam que esse pobre que Jesus está falando é realmente os pobres, literalmente os pobres. Mas o rico, a palavra fala sobre o patriarca Jó. Ele era um homem muito rico, era o mais rico do Oriente. Dizendo eu assim que não é disso que Jesus está falando. Porque Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muita gente em seu serviço. E quando ele perdeu tudo e até mesmo a sua saúde, ele continuou bendizendo o nome do Senhor, deixando claro que Deus era em primeiro lugar na sua vida, as riquezas eram em segundo. Infelizmente, a maioria dos ricos não fazem isso. E não eram os pobres, como está no livro de Lucas, que Jesus estava se referindo, que deles é o reino dos céus, porque há pobres também avarentos. Há pobres que eles não buscam a Deus.
Há pobres que eles não tendo nem mesmo o que comer direito, mas eles juntam para comprar um bom sapato, uma boa roupa, eles querem ostentar. Eles não têm o que comer direito e têm um celular de última geração. Eles não têm nenhuma casa para morar, mas faz de tudo para ter uma moto boa. Então esses não é desses pobres, financeiramente falando, que Jesus está dizendo que deles é o reino dos céus, como alguns pregadores dizem, né? Alguns doutores das escrituras falam que esse pobre, porque Lucas está dizendo, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Nenhuma coisa, nem outra. É claro que o pobre, financeiramente falando, é o que mais recorre a Deus, né? Porque o que mais tem necessidade, tanto de saúde, de dinheiro, então eles é o que mais busca a Deus realmente é o pobre, mas não é desse pobre que Jesus está falando. Ele está dizendo bem claro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quer dizer feliz, felizardo, né? Uma pessoa de sorte, uma pessoa feliz, então é uma pessoa bem-aventurada. E alguém diz assim, tem um dito que diz assim, quando a pessoa está ali acabrunhada, tristonha, melancólica, assim, no início até mesmo de uma depressão, e uma pessoa que não tem assim ânimo para viver, não é uma pessoa pessimista, alguém diz assim, eita, mas esse fulano ali, mas é pobre de espírito. Né? Você já ouviu alguém falar assim? Uma pessoa que está ali, que não tem ideia para nada, desanimada, mas essa pessoa é pobre de espírito. Não. Se essa pessoa acabrunhada, melancólica, tristônia, como que delas é o reino dos céus? Como que dessa pessoa é o reino dos céus que Jesus está falando? Então logo, pobre de espírito não é essa pessoa que vive tristônia, melancólica, querendo tirar sua vida e até mesmo contrai uma depressão e tira a própria vida. Não é dessas pessoas o reino dos céus. Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito que Jesus está falando? Aquela pessoa que reconhece que não é merecedora. É aquela pessoa que diz, Senhor, lembra-te que tu és o Todo-Poderoso e eu, pó e cinza. Uma pessoa que se esvazia de si mesma, da sua pretensão, da sua arrogância, da sua opulência, e reconhece que é carente da misericórdia de Deus, que é carente da graça de Jesus Cristo. Então se coloca ali, humildemente, se humilha e diz, Senhor, eu não mereço, mas preciso. É uma pessoa que crê com seu coração que mesmo em meio às dificuldades, em meio aos vendavais da vida, em meio às turbulências que passa, mas se mantém fiel ao Senhor. Se mantém firme aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, tu és o meu Redentor. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, tu és a minha vida. Senhor Jesus, tu és a minha esperança. Senhor Jesus, tu és o meu porto seguro. Tu és o meu baluarte. Tu és a minha âncora. Então essa pessoa é considerada por Jesus pobre de espírito, porque esvazia-se a si mesmo. Lembra a história do leproso lá de Marcos 1:40? Quando ele desce lá do seu leprosário e ele vem até Jesus, ele se aproxima de Jesus e prostra aos pés de Jesus, adora Jesus, né? Fala lá sua prece, sua adoração ao Senhor, exaltando, enaltecendo a ele, e depois ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Olha só, ele se humilhou, porque ele poderia dizer, Senhor, eu tenho visto e ouvido falar que o Senhor tem purificado muitos leprosos, eu não sou diferente, eu também sou filho de Abraão, purifica da minha lepra, eu mereço. Seria o quê? Prepotência, exaltação, mas não, ele fez ao contrário, Senhor, se tu quiseres. Olha só, um pobre de espírito, um reconhecedor que não era digno
da cura. Mas era só se Jesus quisesse, reconhecendo o poderio de Jesus, a autoridade de Jesus. E Jesus, vendo que ele era um pobre de espírito e vendo a sua humildade na sua petição, Jesus toca nele, creio eu que colocou a mão sobre a sua cabeça e disse: quero, ou seja, eu quero te curar. Fica limpo dessa lepra. Simplesmente assim. Ele se humilhou. E Jesus disse: dos tais é o reino dos céus. Lembra a parábola do filho pródigo que Jesus proferiu num dos seus sermões? A parábola do filho pródigo, que o filho pródigo foi-se embora, gastou toda a sua fortuna que o pai lhe entregara, e depois que gastou tudo, ele não disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, afinal eu sou filho, eu vou voltar e vou dizer que estou arrependido e tal, falar alguma coisa e ludibriar ele, vou falar, ele vai acreditar em mim e vai me receber novamente e está tudo bem e tal. Não. Ele disse: voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Me dá um lugarzinho aí na fazenda de funcionário. Ó, eu durmo lá no alojamento com os funcionários, tá bom? Eu quero só um cantinho, uma cama, um lugarzinho para me agasalhar, e eu me contento com o salário que os funcionários recebem. Olha só, ele se humilhou, ele caiu em si. Ele reconheceu que não era merecedor. Olha, irmãos, isso não foi uma história, não foi um fato real. Foi uma parábola, uma metáfora que Jesus usou de uma pessoa que reconhece que Deus é pai e ele não merece nem ser chamado de filho. Isso quer dizer que é uma pessoa pobre de espírito. Muito pelo contrário, como as pessoas interpretam o que significa pobre de espírito. Como eu já disse, uma pessoa melancólica, tristonha, acabrunhada, querendo tirar sua própria vida, delas é o reino dos céus? De maneira alguma. Ser simplesmente pobre financeiramente por ser pobre? Também não. Então, por que delas é o reino dos céus? Porque elas esvaziam de si mesma a sua prepotência, a sua opulência, a sua arrogância, o seu reconhecimento. Ei, tem música que diz assim: eu sou a menina dos olhos de Deus. Ah, mexe comigo, eu sou crente, mexe comigo para tu ver se meu Deus não te mata. Eu costumo ouvir essas aberrações. Pessoas que se colocam como merecedoras, né, dignas de filhos, de herdeiros, isso e aquilo outro. Mexe comigo, sou a menina dos olhos de Deus. Isso é prepotência. Quando eu estou assim, sem saber o que fazer, Jesus me carrega no colo porque Ele é Pai. Conversa fiada. Se humilha. Seja pobre de espírito, porque Jesus disse: dos tais é o reino dos céus. E o filho pródigo, Jesus fez a metáfora e disse que ele voltou arrependido. De longe o pai o observou e ele chegou, aproximou-se. Ele não chegou: papai, não, disse: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Fiz tudo o que era errado, mas me trata apenas como um dos teus empregados. E sabe o que foi que o pai fez? Agora sim, quando a pessoa se coloca na condição de não merecedor, aí o pai recebe de braços abertos. Não, meu filho, tu continua sendo meu filho. Tragam roupa limpa para ele. Traga um sapato novo, traga um anel para colocar no dedo. Vamos fazer festa e comemorar. Aí já é questão do pai, demonstrando o quanto ele é amoroso, o quanto ele é bondoso, o quanto ele é misericordioso. Sim, não que merecemos, ele é que é misericordioso. E quando nós nos colocamos e nos tornamos pobres de espírito, esvaziando-nos de nós mesmos e colocando-nos na condição de servos, escravos do Senhor Jesus, aí ele diz: você
é digno do reino dos céus. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Seu é o reino dos céus. Aprendamos a nos colocar na condição de dependentes do Senhor, na condição de servo, na condição de servos e obedecendo e servindo. E a palavra está dizendo: bem-aventurado o servo quando o seu Senhor vier achar servindo assim. Se você entendeu esta mensagem, divulgue-a nas redes sociais. Envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Mesmo você que já é inscrito, deixa o teu like. Tá bom? Verifica a tua inscrição se ainda está sendo válida. Tá certo? Se você também quiser, comente aí no rodapé do vídeo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.